Falando no lugar do pastor Jorge, irmãos. O pastor Jorge concedeu essa graça ao pastor Gleison para estar falando ao nosso coração sobre o tema controlando as suas emoções, ou aprendendo a controlar as suas emoções. Eu gostei muito desse tema de aula e vai ser bênção. Amém? Amém. Daqui um pouquinho, irmão, nós teremos um lanche abençoado. Não fica tranquilo. Tem coisa boa. E depois o irmão Edinho volta para falar sobre o louvor que agrada a Deus. Também é um tema muito bom. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua infinita graça e misericórdia. Meu pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro, que me concedeu essa oportunidade tão maravilhosa de poder participar deste primeiro evento, Escola Bíblica de Inverno, que para a gente é uma grande honra. Sem demora, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, Números no capítulo 20. O assunto livro de Números, capítulo 20. Gênesis, Êxodo, Números, capítulo 20. Isso, vamos lá, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim, meus irmãos. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel
contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém, meus irmãos? Eu fiz questão de ler o texto todo para melhor entendimento, também para facilitar a minha fala com os irmãos. O assunto, o tema que me foi dado, ele é desafiador. Emoção, irmãos, é diferente da razão. A razão, ela é mais contida, centrada. Pela razão, a gente sabe medir as nossas atitudes, mas a emoção é diferente. A emoção é diferente. A emoção, quem é que pode conter? Quem é que pode segurar? As nossas ações, elas podem ser planejadas, porque elas estão sujeitas à nossa razão. As nossas ações podem ser planejadas, porque elas estão sujeitas a um planejamento. Mas as nossas reações estão sujeitas às nossas emoções. Pela ação, a gente mostra quem a gente quer ser, mas a reação revela quem a gente realmente é. Como a gente reage às situações? Como a gente reage às situações que são adversas? Como a gente reage a situações inesperadas? E aqui nós encontramos um homem, se nós lermos aqui Números capítulo 12, versículo 3, eu não vou ficar lendo muitas referências, irmãos, até mesmo para ganharmos tempo, mas pelo menos essa eu quero ler. Números 12, versículo 3, está escrito assim: e era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem de temperamento controlado, manso, sujeito que não é dado a respostas ríspidas. Mas aqui nós encontramos Moisés diante de uma situação terrível, irmãos. Nós encontramos Moisés aqui diante de uma situação muito difícil. Primeiro, já no primeiro versículo do capítulo 20, a notícia da morte da sua irmã Miriam. Ou seja, o emocional de Moisés já começa a estar ali abalado. A notícia da morte da sua irmã. Ele estava de luto. Eu não sei os irmãos, mas eu acho que ninguém faz festa porque morreu a irmã. Ninguém bate palma, que morreu minha irmã, graças a Deus, graças a Deus, livre. Pastor Lucas, que bênção, glória a Deus. Morreu a minha irmã, beleza, vamos fazer uma festa, já vou fazer um churrasco. Não tem isso, ele estava triste. O emocional dele estava abalado. E, no entanto, Moisés tinha uma grande responsabilidade, irmãos. Uma grande responsabilidade. Vamos rever um pouquinho da vida desse moço. 40 anos sendo educado pela escola egípcia, na escola de Faraó. Depois mais 40 anos no deserto,
cuidando das ovelhas do seu sogro, e depois mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. Quando Moisés começou a sua jornada no deserto, ele tinha quantos anos mesmo? 80, não é isso? Cerca de 40 mais 40. Mais 40 anos caminhando no deserto. Morreu com 120. Um homem com 80 anos de idade começar a liderar um povo de 600 homens, sem contar mulher e criança. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então devia ter o que ali? Umas 2 milhões? 3 milhões? Cada um com uma demanda, com uma dificuldade, com uma necessidade. Tirou o povo de uma zona de conforto em que eles estavam já ali ambientados e conduzir para uma terra que é uma promessa. E era um povo de fácil condução, não é verdade? Não é verdade, irmão? Não é um povo fácil de mexer? Aquele povo de Israel? Povo fácil demais. Nosso Deus. Se levantaram contra Moisés. Moisés estava com o lombo todo machucado. Conduziu o povo daquele jeito. E no entanto, naquele momento, diante de tanta luta, a irmã falece, uma irmã morre, e para aumentar a luta, porque tristeza pouca é bobagem, diz o ditado, aumentou a dificuldade, faltou água. Não tem água, não havia água para a congregação. Quando faltou água, irmãos, faltou também educação, faltou também paciência, faltou também respeito, faltou também um pouco de consideração. O povo começou a atacar Moisés e Arão. Vira a água e agora? Você não trouxe a gente aqui para o deserto? Moisés era um ser humano como eu e você. E o ser humano, irmãos, ele é um ser pleno. Ele não é só o biológico, ele também é o emocional, psicológico, o espiritual. Há todo um conjunto de coisas que caminham junto com você. Há todo um sentimento que você acumulou ao longo da sua vida, que forma hoje a sua personalidade. Muito daquilo que você recebeu como herança cultural do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seus pares. E como ser humano você tem momentos de alegria, como ser humano você tem momentos de tristeza, como ser humano você tem momentos de raiva, como ser humano você tem momentos de solidão. Como ser humano você acerta, você erra. Moisés, enquanto ser humano, assim como nós, diante dessa efusão, esse turbilhão de coisas, sabe qual foi a reação daquele moço? Versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eu sei que é de tarde, assim, esse horário é complicado, né? Difícil dar um glória, né? Mas merece um glória isso aqui, viu, irmãos? Merece um glória a Deus. Merece um glória a Deus. Porque aquele moço foi orar, irmãos. Ele podia ter chutado o balde ali. Quantas pessoas por muito menos chutam o balde?
Quantas pessoas por muito menos abandonam o barco? Aí eu não vou no Gaia não, eu vou colocar meu carro na prova ali, no meio do que barro. Aí eu vou lá no coqueiro, não tem ninguém lá, o que eu vou fazer lá no coqueiro? Vou lá de tarde, na hora do meu sono. Vou ouvir quem? Gladstone vai todo dia na igreja. Mas ele foi orar, irmãos. Ele foi orar, irmãos. A marca da igreja é a oração. As nossas ações mostram quem a gente é. Aliás, a nossa ação mostra quem a gente quer ser. Mas a nossa reação mostra quem a gente realmente é. A atitude de Moisés em não reclamar naquele momento, em ir orar, irmãos, mostra que ele sabia o caminho. Ele sabia em quem ele estava confiando. Ele sabia que ele não estava ali debaixo da autoridade dele, mas debaixo da autoridade de Deus. Ele sabia que não era a sua força que ia fazer a diferença diante daquela multidão. Mas ele sabia que era a graça de Deus que estava sobre a sua vida, que ia conduzir o povo até o lugar que Deus havia prometido. E assim, meus irmãos, ele orou ao Senhor. E Deus fez a sua glória aparecer para Moisés e para Arão. E oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. E assim como todo diálogo, Moisés falou a Deus e Deus falou para Moisés. E Deus deu a receita para Moisés. Pega a vara aí, Moisés, porque a vara representa a autoridade de Deus na sua vida. Ajunta a congregação, você e Arão, e você vai falar a rocha perante a congregação. E dará a sua água, a rocha vai dar água. E assim, falando a rocha, lhes tirarás água da rocha, e darás água a beber à congregação e aos seus animais. Meus irmãos, o Deus que nós servimos, Ele tira água de rocha. O Deus que nós adoramos, Ele faz brotar água da rocha. Quem que espera alguma coisa da rocha? Água da rocha? Só Deus faz isso. Só Deus tira a água da rocha. E não é assim conosco, irmãos? Não é assim conosco? Deus faz fluir do nosso coração rio de água viva. Deus faz sair do nosso coração água que pode saciar a sede das pessoas. E essa água corre aqui nesta tarde em nosso meio. E nós podemos beber dessa água e ficar saciado. Louvado seja o nome do Senhor. Brotar a água da rocha, sem precisar de uma britadeira, sem precisar de é ponteiro que chama que esse negócio? Martelete? Não precisou não, né? Não precisou? Só falar. Fala que vai dar água. É impossível! Mas quem está falando aqui é Deus. Eu sou o dono da água. Eu sou o dono da rocha. E por falar em água, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Não um parente, não, é um parênteses. Irmãos, que bênção, né? Tanto lugar aí falando que tem seca. São Paulo, uma cidade tão poderosa, tendo que fazer racionamento.
E o chafariz do Caquende aqui em Sabará por quase 300 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Bebe o rico, bebe o pobre, bebe o indigente, até cavalo se parar lá e bebe. E ninguém cobra nada. Ainda tem gente, pastor Edson, que fala, saburaco, não sabe a preciosidade que ele tem. Esse é o nosso Deus, irmãos. E assim como o chafariz do Caquende, tem que ser a igreja Assembleia de Deus aqui em Sabará. Ser egoísta, né, Gladstone? A Assembleia de Deus é a única porta que Deus abriu na terra, né? Egoísta. Assim tem que ser a igreja do Senhor aqui em Sabará. Como um chafariz do Caquende, que dá água de graça para o povo 24 horas por dia. Aonde bebe o rico e bebe o pobre, não faz acepção de pessoas. E não cobra nada de ninguém. E a água é boa, viu? Pode beber porque é boa. Quando Moisés juntou a congregação, irmãos, meus irmãos, eu imagino que naquele momento a emoção falou muito mais alto do que a razão. Até então Moisés não havia aberto a sua boca para falar nada contra o povo e nem contra Deus. Mas quando juntou a congregação, Deus havia falado com ele. Ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio de convicções. Ele estava cheio de verdades. Ele estava cercado de convicções. E então, diante da congregação, o que Moisés falou para o povo? Versículo 10. Ouve agora, rebeldes. Aí destemperou, né? Aí destemperou, Moisés. Destemperou. Povo rebelde. Deus me livre, irmão. Ou Deus nos livre de usar o púlpito da igreja para maltratar a noiva do Senhor, nosso Deus. Que Deus nos livre, irmãos, de diante da nossa raiva, da nossa emoção, usar um microfone da igreja, usar a nossa posição para maltratar alguém, para falar mal de alguém, para humilhar as pessoas, para sujeitar as pessoas. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos guarde. Rebeldes, ouve agora. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Em outras palavras, se dependesse de mim, e então ele não falou à rocha, levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Mas Deus, que é rico em misericórdia, irmãos, Deus que não tem compromisso com o nome do homem, Deus que não tem compromisso com a posição que o homem ocupa, Deus que não tem compromisso com a palavra do homem, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, o compromisso de Deus é para que o nome dele seja glorificado, o compromisso de Deus é para que a palavra dele se cumpra, independente do que Moisés havia feito. Deus fez sair água da rocha, e não saiu em gotas, saiu muita água da rocha, porque o nosso Deus é grande.
Mas o Senhor chamou a Moisés. O Senhor chamou a Moisés. Toda ação tem uma e também tem uma consequência. Saiu água, o povo bebeu. Mais uma vez, o povo viu que Deus estava na vida de Moisés, mas Moisés teve que ouvir de Deus. Moisés e Arão tiveram que ouvir de Deus algo que talvez eles não esperavam. Não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação, não metereis esta terra, esta congregação na terra que lhes tenho dado. A congregação, o povo vai chegar lá, Moisés, mas você não. Duro, né, irmãos? Caminhou com a igreja, caminhou com o povo de Deus durante 40 anos e não pôde entrar na terra que Deus havia prometido. Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Teve que pagar o preço de ter perdido a sua razão por causa da sua emoção. Um último versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Pastor Jorge, muito obrigado, viu? Pela confiança. Muito obrigado mesmo. O Narciso, muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela paciência. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, querido. Coloque sua mão no seu peito. E ore ao Senhor. Meu Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor controle as minhas emoções. Tome as minhas emoções, Senhor, em tuas mãos. Senhor, eu quero andar em espírito, viver em espírito, manifestar em minha vida a tua graça e o teu poder, ó Deus querido e santo. Tenha compaixão da minha vida e me ajuda a entender o teu propósito em minha vida, para que eu possa viver, ó Deus, a tua palavra de maneira digna e andar na tua presença nessa terra como luz, a fim de que as pessoas vejam em mim a tua glória. Pai, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, acalma o meu coração nas horas em que eu estiver angustiado. Toma o meu coração e as minhas emoções, a fim de que eu não envergonhe o teu evangelho, a fim de que o teu nome seja glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom, vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Gladstone.